Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do SINPAIT, Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho. Eu sou Vilma Dias Bernardi Gil, vice-presidente da entidade, e estou aqui representando o nosso presidente, Dr. Mário Kaminski, e toda a nossa diretoria. O assunto que nos traz hoje aqui é um assunto extremamente importante, mais especialmente para aposentados e pensionistas que eventualmente enfrentam problemas de saúde, né? Que é exatamente a questão da isenção do imposto de renda na fonte para as pessoas portadoras de moléstias graves. Esse é um direito que está garantido na lei, mas que ainda gera muita dúvida, muitos questionamentos, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quem, afinal, tem exatamente esse direito, quais as doenças que geram esse direito, como fazer para pleitear o benefício, enfim. Para cuidar, tratar e nos orientar sobre esse assunto, nós estamos aqui, convidamos o advogado Dr. Bruno Cavargi, que é especialista no assunto. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Antes da gente entrar nos detalhes, doutor, conta para a gente um pouquinho da sua experiência sobre esse tema. Boa tarde, Vilma. Quero dizer primeiramente que é um prazer estar aqui dividindo a mesa contigo. É uma honra, né, o convite. Dividir aqui com uma pessoa tão conhecedora do direito do trabalho é fantástico. Eu sou Bruno Cavargi, tenho 43 anos de idade, sou advogado aqui em São Paulo, trabalho com direito tributário desde 2002, quando eu ainda era acadêmico. Eu me formei no final de 2004. Na minha época, para a gente poder prestar o exame de ordem, nós tínhamos que concluir a faculdade, colar grau, etc. e tal. Foi o caminho que eu percorri. Enquanto advogado, eu trabalhei em 3 escritórios. Um primeiro escritório muito renomado, tenho muito carinho, muito respeito. Depois passei por um outro escritório, fiquei aproximadamente 3 anos. E estou hoje no Coelho Morello. L. Coelho J. Morello, né, como nós de casa costumamos chamar, mas para o mercado a marca é Coelho Morello. Estou lá desde 2011, tenho um pouquinho mais de 14 anos aí de escritório. E é isso, né? Quem é o Bruno? A gente assumi a carteira do SINPAIT em 2013, então a gente já tem uma parceria, Bruno, sindicato, uma parceria de longa data. Ficam aqui, antes da gente começar, os meus sinceros agradecimentos à presidência, à diretoria do sindicato pelo gentil convite a mim feito. E vamos falar um pouquinho, porque hoje, sobre a isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas, portadores de moléstias graves. A gente vai passar por aqui por uma legislação que não é nova, mas ela ainda traz muitas dúvidas. Inclusive, vou trazer aqui durante a minha fala um julgado cujo acórdão foi publicado pelo STF agora, em março de 2025, para a gente poder esclarecer alguns pontos. Sim. E é isso. Então, muito bom. Primeiramente, eu que agradeço a tua presença aqui. Imagina, é um prazer. Eu quero já oportunamente dizer a todos que o Dr. Bruno é uma joia que nós temos no sindicato, porque, como ele mesmo disse, já atua lá desde 2013, mas a partir deste ano nós criamos uma nova forma de inseri-lo dentro das nossas questões sindicais, dos auditores, que é exatamente assessorar ou orientar os nossos filiados, associados, em relação àqueles temas que não são propriamente de direito do trabalho ou da fiscalização do trabalho, mas que impactam diretamente a vida pessoal de cada um, né? Quem não tem medo do leão do imposto de renda? Todo mundo, né? Então, o Bruno, com toda essa expertise dele, todo esse tempo de vivência, ele está nos atendendo também nessa questão de orientar e, eventualmente, acompanhar, claro, conforme o interesse aí individual das pessoas, as questões voltadas para o direito tributário. Também nós criamos uma seção dentro de nossa revista, o Elo, né, que é uma revista mensal do nosso sindicato, que traz assuntos jurídicos, assuntos técnicos, e o Dr. Bruno tem ali uma seção que está indo muito bem, por sinal, e ele tem selecionado assuntos de grande relevância para trazer para nós ali umas pinceladas, algumas informações com possibilidade de aprofundamento, né, doutor? Exatamente. Então, nós é que agradecemos. Imagina, é isso. Para a gente entrar, então, logo no tema, você já fez aí uma referência de uma legislação e tal. O que diz exatamente a legislação sobre a isenção do imposto de renda no caso de aposentados ou pensionistas com doenças graves?
Perfeito, vamos lá. Primeiro a gente precisa ter em mente que nós não estamos falando de uma legislação nova. A gente está falando de uma legislação mais antiga, da década de 80, mais precisamente de 1988, e ela prevê a isenção do imposto de renda sobre proventos decorrentes de aposentadoria e pensão para aposentados e pensionistas portadores de moléstias graves. Visão geral da lei, tá? E assim... Quando eu me preparei para poder dividir a mesa aqui contigo, eu tentei fazer um compilado, Vilma, do que minha equipe, o que a gente mais vê, né? Sim. Sejam nas respostas às consultas, sejam nas nossas demandas administrativas ou nas nossas demandas judiciais. Muita gente procura a mim, enfim, ao escritório, para saber se existe a possibilidade de ampliar essa isenção do imposto de renda para outras fontes de renda. Ah, perfeito. E o que a gente sempre diz? Assim, a legislação, ela prevê a isenção do imposto de renda, né, sobre proventos decorrentes de aposentadoria e pensão para aposentados e pensionistas portadores de doenças graves. Exatamente. Sim. O que a gente vê? Um aposentado, ele tem uma cardiopatia grave, por exemplo, mas ele recebe rendimentos de aluguel. Tá? Ele tem uma casa e ele aluga. E aí vem a pergunta, Bruno, eu consigo ampliar essa isenção também para os meus rendimentos de aluguel? Não. Por quê? Infelizmente não, porque a legislação ela é muito clara sobre os proventos decorrentes, provenientes de aposentadoria e pensão. Você falou que ela é de 88, Bruno, estou tirando o doutor, se me permite. Ela nasceu e já foi regulamentada ou não? Ao longo do tempo foi sendo... Não, ela nasceu, ela foi regulamentada, na verdade, em 88, uma lei de 88, né? Sim. E, enfim, mas ela tem várias nuances. Não é à toa, de novo, que a gente tem aqui um acórdão de março de 2025 do STF, e eu vou explicar o porquê dele aqui no decorrer. Só voltando um pouquinho, Vilma. Pois não. Além da questão do rendimento, outra pergunta muito comum que é feita a gente é no seguinte sentido. Eu sou pensionista, tenho uma doença X, mas eu ainda trabalho, como fica? Né? Você fica inserido naquele contexto, provento da pensão. Ele está lá resguardado. Nada impede que ele tenha um outro rendimento. Mas aí você vai sofrer a tributação normalmente. É isso, assim, perfeito. Tá? A gente sabe aqui que as pessoas que possuem algumas doenças, vamos citar aqui o câncer, né? Que infelizmente, acho que é o que mais acomete a população mundial. Já vou te perguntar isso, hein? Quais doenças? Porque o câncer é o que todo mundo sabe, mas tem um monte aí, mas né? Mas tem um rol, Sim. O portador de câncer, o paciente oncológico, ele tem alguns direitos. Quais são esses direitos? Aposentadoria por invalidez, saque do FGTS, FIS-PASEP, né? Auxílio-doença. Mas você não consegue ampliar essa isenção para tudo. Não pena, é isso, né? Que a legislação... É uma pena, porque tudo vem em decorrência da condição de aposentado, né? Ou você falou, ou do aposentado doente, né? Enfim, o PIS, o Fundo de Garantia, né? Que a gente saca mesmo nessas ocasiões de aposentadoria. Ou seja, o fato que dá origem é o mesmo, mas só um pedaço é que é coberto, né? Por conta dessa especificidade da lei. Da lei, exatamente. Bruno, antes de você prosseguir, que eu já vi que você tem muita informação aí para falar para a gente, né? Eu queria saber, assim... Essa isenção vale para todo e qualquer aposentado ou existe alguma situação específica? Não, ele vale para aposentados e pensionistas portadores de moléstias graves. A gente vai tratar, olhar para o tema de acordo com o que diz a legislação. E o que a legislação diz é exatamente isso. Tá? Certo. E antes até de você me dizer exatamente o que é, quais são as doenças, quer dizer... a gente tem uma série de doenças e cada vez descobrindo mais, né? Outras e novas aí, especialmente na área da saúde mental. Você viu, né? O avanço das doenças aí somáticas, né? Psicossomáticas, né? Depressão, enfim, tanta coisa. Então, é interessante isso, porque esse é um ponto que eu acho legal, nós vamos trabalhar mais nisso, para a gente definir exatamente quais são e como é que são comprovadas, né? Claro que eu imagino que você vai falar sobre isso. Mas a ideia inicial é isso, né? Em tese, todos
desde que possuam, não há nenhum... Por exemplo, vamos imaginar aqui um aposentado que se aposentou proporcionalmente ao tempo de serviço, ou que não permaneceu o tempo todo... por exemplo, um aposentado que em atividade... que tem uma aposentadoria especial para uma atividade insalubre, coisas do tipo. Nada disso interfere. Basta a condição de aposentado. E portador de moléstia grave. Perfeito. Então, agora a gente entra na questão que não quer calar, né? Quais são essas doenças? Então, Vilma, aqui eu acho muito importante a gente deixar claro que a legislação, ela traz consigo um rol que a gente chama de taxativo. Perfeito. Então, a isenção do imposto de renda, ela vale para as doenças que estão especificadas na legislação. Perfeito. Eu vou citar alguns exemplos que são os mais comuns, além do câncer, obviamente, que é um tema bastante, já uma doença bastante exaurida, né? Sim. Você tem cardiopatia, cegueira, mal de Parkinson, nefropatia grave, alienação mental. Aqui, qual é a importância aqui do nosso podcast, né? Por que eu faço questão de deixar claro? De novo, não são todas as doenças que conferem ao contribuinte o benefício. Então, o importante é que o contribuinte ele vá buscar o auxílio do advogado, claro, para o advogado poder dizer, olha, você tem direito a essa isenção ou você não tem direito a essa isenção, tá? As pessoas acham que toda e qualquer doença, e não é assim que infelizmente Nesse funciona. ponto, eu acho, Bruno, que vale a pena uma observação, não por sua conta nem minha, mas do público que está nos ouvindo, que você falou uma coisa fundamental dentro do direito, é uma relação taxativa, né? Exatamente, um rol Falar taxativo. rapidamente sobre isso, né? Que a gente sabe que existem rols taxativos e exemplificativos Exatamente. no direito. Então, existem situações no direito, para quem está nos ouvindo, que há uma situação dentro da qual a gente pode incluir situações fáticas, né? Dentro daquele cenário legal, que a gente daí convence, digamos, o juiz ou quem quer que seja, que aquilo se enquadra naquele, vamos dizer, naquele quadro, naquela moldura, né? Agora, quando é taxativo, ou tá ali ou não tá. É aquilo que tá ali ou não é. Né? Assim, a gente não consegue fazer uma interpretação extensiva. Perfeito, né? perfeito. E a gente vai passar por isso mais pra frente aqui no decorrer do nosso bate-papo. Sim. De alguns casos de indeferimento, por que o órgão indefere, enfim. Mas muito, é isso. muito interessante. Ainda antes da situação hoje atual, das interpretações e tudo, né? Se a pessoa, por acaso, Bruno, ela teve uma dessas doenças, né? E ela obteve a isenção por conta da doença. Só que ela começa um processo de tratamento e a doença entra em remissão. Ou chega até a se extinguir, curou. Tá. Mantém isenção? Então, sim. Aqui, com muita tranquilidade, eu faço questão de citar a súmula 627 do STJ. E se você me permitir, eu trouxe ela aqui dentro do nosso roteiro. Por favor. Porque acho que lendo, né, acho que fica mais claro para os contribuintes, para as pessoas interessadas. Então, o que diz a súmula 627? O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Olha que legal, hein? Tá. Eu não sabia disso. Eu achava súmula que 627 do STJ. curou, Não. parou. Não é bem isso. Então não é algo que a gente tenha que comprovar para o poder concedente sempre que a manutenção da doença, continua doente. Não precisa, conseguiu, ficou. É isso aí, é o que diz a súmula 627, Muito, que ela não muito exige a interessante. contemporaneidade da doença. Perfeito. Né? Então, se conseguir isenção, posso me tratar que não vou... não vai perder o benefício. Não vou perder o benefício, né? Ai, meu Deus do céu. É isso. Tá, aí indo um pouco para a prática, né? Vamos Como lá. é que a gente solicita o benefício? Na verdade, você tem dois caminhos, Vilma. Eu acho importante deixar isso muito claro. Você tem a opção administrativa, a via administrativa e a via judicial. E elas são independentes. E eu vou explicar para você daqui a pouco por quê, tá? Como funciona, na verdade? É tudo feito de forma online, tá? Você vai até o INSS, por exemplo, Marinha, num pedido administrativo, né? Aplicativo ou site do órgão que pague, lá você vai formular o seu pedido. E o outro caminho é a ação judicial. Tá? A ação judicial, daqui a pouco a gente fala sobre as especificidades da ação judicial, que tem alguns outros, algumas nuances, né? E quando a gente está falando como pleitear, obviamente que quem pleiteia alguma coisa precisa fazer prova daquilo que está pedindo, né? Perfeito, que tem direito. Perfeito. Então, basicamente, os documentos, aí uma visão bem geral,
que você vai precisar? Dos documentos de identificação, dos laudos médicos, né? Enfim, comprovante de residência e alguma outra coisa para você poder fazer jus aí, né? Entrar com esse pedido de isenção do imposto de renda. Basicamente é isso. Certo. Ainda sobre essa questão, você falou de documentos, entre os quais, obviamente, aqueles que comprovam a existência da doença. Preciso de documento oficial, ou pode ser médico particular? Existe esse tipo? Porque eu me lembro que... Tem uma discussão, tem uma discussão. Mas eu vou te dizer que na minha experiência prática, recentemente, inclusive, eu e a equipe lá do escritório, nós ingressamos com pedido administrativo e nós não juntamos um laudo médico da saúde pública, do SUS. A gente juntou um laudo de um médico particular. E a gente acabou conseguindo para um cliente específico, né? Mas, assim, existe algumas... Pode haver alguma coisa nesse sentido. Algumas nuances aí com relação à documentação. Se é ao laudo especificamente. Se ele é fornecido por um médico particular ou se ele é fornecido por um médico do SUS. Existem aí alguns senões, mais um motivo para estar o advogado junto, né? Exatamente. Se por acaso o meu atestado lá, meu laudo não é aceito, o advogado pode obter junto. Olha, eu tenho aqui um documento que é de um médico conhecido, enfim, sério, uma pessoa ilibada, e a partir daí até conseguir o laudo necessário, né? Exatamente. Então, assim, sobre os documentos, de novo, né? O que a gente vai precisar? Dos documentos de identificação, comprovante de endereço, comprovante de residência, o laudo médico, que é o documento mais importante quando você vai fazer esse tipo de pedido, e declaração do imposto de renda, porque aí eu vou explicar como funciona, o porquê da importância dela, quando a gente for falar da parte prática com relação ao pedido administrativo e à ação judicial. Tá? Basicamente é isso. E o mais importante também, Vilma, é deixar claro que tudo é feito de forma online. Essa era uma questão. Né? Porque saber. Você, por exemplo, no INSS, o aposentado pelo INSS, ele pode entrar lá no site, no aplicativo e fazer o pedido. E se você entrar com uma ação judicial, o advogado vai receber os seus documentos, ele vai digitalizar esses documentos, de modo que o processo ele tramite de forma eletrônica. Porque hoje em dia, gente sabe, que como está tudo muito digital, né? Assim, a gente tem essa questão da internet, o papel está sumindo. Então, as pessoas hoje elas têm a curiosidade de entrar no site dos tribunais, de consultar o seu processo. Muitos conseguem acompanhar, Muitos acompanham, né? Assim, a gente tem lá no escritório vários associados Simparte que eles, muitas vezes, já vêm com a informação, olha, eu consultei aqui, mas a gente, enquanto advogado, a gente vive isso. Doutora, eu vi isso aqui no meu processo, o que quer dizer? É isso, me explica. O pessoal é rápido, enfim. Mas é isso. Mas ainda assim, sem qualquer digamos assim, defesa da classe, é importante o advogado, né? Porque tem tantas coisas, assim, tem problemas de interpretação, de documentação, não necessariamente a questão digital, né? Mas a questão do documento, interpretar o documento, né? Ou, eventualmente, a pessoa não tem condição, por N razões de fazer, precisa de uma procuração, enfim, é todo um detalhamento que muitas vezes evita a perda de tempo, evita prejuízo, né? Então, às vezes, depende. Você fez uma referência aí ao INSS, só para ilustrar um pouquinho, é muito comum hoje, eu pessoalmente vivi isso há poucos dias, né? Uma pessoa me falando da aposentadoria, porque não conseguia aposentar, porque não sei o quê. Eu falei, você já entrou no site do meu INSS? Você entra assim. Olha, 2 dias depois ele não para de me agradecer, que ele conseguiu protocolar o pedido de aposentadoria. Bacana. Mas são casos muito simples, são casos que não tem nenhum... Então eu costumo dizer, olha, o teu caso é possível que você consiga, mas às vezes tem lá um tempo para contar, um tempo para ser reconhecido, uma situação um pouco diferente que às vezes realmente... Que aliás até o sistema nem permite que você faça sozinho, você tem que... né? Então, acho importante falar. E é importante também você deixar esclarecido esses pontos, porque as pessoas... Hoje, a gente tem uma infinidade de doença,
né? E as pessoas acham que aquilo que é considerado grave para elas, a legislação trata da mesma forma. Exato. E não é isso. Exato. Né? Então, por isso da importância nós, advogados, né? A gente precisa instruir. A parte interessada, cabe a ela procurar o advogado. Né? Eu, pelo menos lá no escritório, o pessoal que trabalha comigo, a gente é bem legalista, né? Sim. E assim, tem que ser. acho que o importante também é não vender ilusão. Exato. Né? Não vender ilusão. Isso é possível, isso não é possível. Claro. Tem uma advogada que trabalha comigo, deve estar até assistindo a gente, a doutora Cláudia da Fonseca Mesquita, doutora inclusive. Cláudia. Doutora Cláudia fala que eu sou fazendário, entendeu? E não é isso, né? Não deixa de ser, numa certa medida, porque tá trabalhando com a fazenda do Estado. Ela me chama de fazendário. Não porque você tem alguma fazenda, não. Não, de forma nenhuma. Tem uma outra advogada que trabalha comigo, Fabiana Camargo, também, excelente advogada, e a Cláudia fala a mesma coisa, vocês dois são muito fazendários, enfim, e na verdade não é isso. Mas... E cá entre nós, o fisco é duro na queda, né? O fisco é muito duro na queda, e daí começa que o direito tributário é legislação, é constituição, é legalismo. Depois o governo, o Estado, é difícil soltar dinheiro que ele tenha dúvida. E mesmo quando ele não tem dúvida, ele segura. Os processos são mais... E eu acho que, assim, a gente está imerso num ambiente de reforma. Exato. Né? A gente vai ter aqui outros podcasts, acho que para tratar da reforma, mais para frente. E a gente já viu nos últimos dias que existe uma discussão, né, sobre a questão do imposto de renda. Nossa. Que a gente teve a primeira parte, que o pessoal chama de... A primeira parte da reforma, que é a tributação sobre o consumo. Sim. E agora a gente vai ter uma outra sobre que seria a renda. Né? Aí complica, então a gente... né? Sim, porque você tem a questão dos lucros, dividendos. Então, assim... Ainda não temos nada oficial, porque, obviamente, depende da aprovação do Congresso Nacional, mas hoje ficam valendo as regras que a gente está tratando, né, no nosso podcast. Por isso, de novo, a importância de consultar um advogado, para você não trabalhar na ilusão. Né? Claro. Assim, o advogado vai dizer, isso é possível, isso não é possível, enfim. Antes de você prosseguir, eu até queria fazer um parêntese aqui, lembrando o pessoal que está nos assistindo, que de fato você é um especialista na reforma tributária, que é tão importante. Você vai participar com certeza de outros podcasts para falar sobre isso e escrever sobre isso também, né, Bruno? Sim. O Bruno tem uma vida muito agitada e muito cheia de trabalho, mas a gente está cobrando para ele escrever mais e nos orientar. Isso aí. Voltando aqui para o tema. Vamos lá. Posso voltar? Vamos lá. Queria vamos completar? Não. Aqui eu tenho uma pergunta que eu acho que a gente não pode pular. É possível recuperar valores pagos antes da concessão? Essa é uma pergunta fantástica, né? Eu tenho uma doença. É que, assim, já vou responder para você. A restituição, ela... Mas deixa eu perguntar, porque o povo precisa saber o que nós estamos falando. E eu tô ficando mais velha, Bruno, então é uma preocupação cada vez mais crescente com essas doenças aí. Então é o seguinte, eu tô doente, ou infelizmente eu tenho lá uma doença grave, graças a Deus não é o meu caso ainda, ou não será. E aí, só depois de um tempo, eu venho descobrir que eu, em tese, tenho direito à isenção. Tá. É possível, a partir do processamento administrativo ou judicial, eu recuperar o tempo que eu paguei já doente? Vamos falar. Acho que é essa a questão. Vamos ponderar aqui, né? Sim. A restituição abarca o período desde o início da doença, né? Então, nessas situações, a Receita Federal ela vai verificar a data inicial, né, da isenção, conforme o diagnóstico da doença. Basicamente é isso. Todo contribuinte precisa saber que quando ele pagou algo de forma indevida, sim, e ele quer ter de volta, restituir, repetir, enfim, o verbo que quiser, né? Sim. A gente tem um prazo para respeitar. E esse prazo é o prazo de 5 anos. Então, se você tal da prescrição, né? Se você tem um prazo para cobrar, né? O fisco daquilo que você pagou indevidamente, esse prazo precisa ser respeitado. Muito então, bem colocado. Não adianta você achar que é um período indefinido. Não, são 5 últimos anos, né? E aí, ainda falando lá um pouquinho sobre a questão, como funciona na prática a restituição administrativa, basicamente você vai entrar com um pedido de isenção lá no órgão que faz o pagamento da sua aposentadoria ou pensão, né? E também você vai apresentar a entrega da declaração retificadora. Ah, por quê? Porque você informou, enquanto contribuinte,
quando você fez as suas declarações, você entregou as suas declarações de imposto de renda pessoa física, você foi lá e disse assim, fisco, XYZ valores, eles são tributáveis. Então, você tratou aqueles valores como sendo tributáveis, quando na verdade eles são isentos. Então, você precisa... Você que errou, né, em tese. Você precisa dizer para o fisco não que são. não é... Ó, fisco, tô levantando a mão, não é bem isso, tá? E aí, você faz as declarações retificadoras e aí já vem o pedido de restituição em si. Então, basicamente, você tem esses 2 passos. O pedido... Mas ainda não, desculpa, ainda não ficou muito claro para mim. Claro. Quer dizer, eu tô doente, mas eu não sei que eu posso... Mas eu descubro... Mas só que durante aquele período todo eu declarei meus rendimentos como tributáveis, certo? Perfeito. Aí, falo, opa, peraí, mas eu estou doente desde tal data, então vou retificar. Não é isso não, fisco. Isso aqui não é tributável, você é não tributável porque eu sou doente. O fisco vai te provocar, ou ele vai cobrar. Peraí, mas você provou que você é doente? Isso é o início de um processo? Na verdade, assim, todos os documentos que vão fazer parte, que vão compor o seu pedido de isenção, laudo médico, etc e tal, estão lá no pedido que você fez no órgão que te pagou. E daí você juntou a declaração. Aqui você vai partir para a parte da restituição. Perfeito. Então, você precisa fazer a retificação da declaração de imposto de renda para você poder usufruir do benefício. Agora ficou claríssimo para você poder usufruir do benefício, não, perdão, falei errado. Para você poder restituir aquilo que você indevidamente pagou. Maravilha. Então, são esses 2 passos. O pedido de isenção lá no órgão que faz o pagamento da sua aposentadoria e pensão. Perfeito. E também a retificadora da declaração com o pedido de restituição em si. Maravilha. Basicamente é isso. E aí, agora acho que a gente vai... eu preciso complementar a fala, porque a gente falou tanto do administrativo... Não, eu estou te cortando, que eu também quero saber. Fala, fica quieta agora. A gente falou tanto do pedido administrativo, mas a gente esquece da ação judicial. Sim. Então, o que você vai fazer? Quando você entra com uma ação judicial, é o processo bifásico que eu falo, né? Primeiro, você vai pedir para o juiz reconhecer o seu direito à isenção do imposto de renda. Tá? O juiz vai declarar que, por exemplo, Vilma Bernardi Gil tem direito à isenção do imposto de renda, porque ele analisou os documentos, analisou o laudo médico e tá ok, faz jus ao benefício. Depois a gente entra na segunda fase do processo. Qual é a segunda fase do processo? A restituição, o cumprimento de sentença para que você tenha a restituição, a repetição, você tenha de volta aquilo que você... É como se fosse uma ação declaratória. Declara que você é isento e agora eu vou executar. E agora a gente vai... cumprir a sentença, né? A gente vai monetizar aquilo que foi decidido. Então você, obviamente, a Receita Federal vai lá apresentar, ela tem todos os dados, as informações a respeito dos valores recolhidos a título de imposto de renda, e você vai conseguir, de fato, ter aí de volta o valor que você indevidamente pagou. Obviamente que, a depender do montante, a gente sabe disso, que você pode receber via RPV. O que é um RPV? Um valor menor, de até 60 salários mínimos, ou se você vai entrar lá na fila do pagamento dos precatórios. Ainda que, lembra que no começo da nossa conversa eu falei, olha, a legislação é da década de 80, mas a gente teve um acórdão agora, né? E é verdade. Porque o que a gente, geralmente a gente vê, né? Hoje, a jurisprudência, ela muito tem se inclinado, a depender do contexto, para você fazer prova de que você fez um pedido na esfera administrativa e esse pedido ele foi negado, daí o motivo de você ter se socorrido ao judiciário. Perfeito. Né? Um pressuposto da pressuposto. Ação. E hoje, para o tema que nós estamos tratando, não é bem isso. A gente teve um acórdão publicado no dia 5 de março, agora de 2025, né, oriundo do tema 1373 do STF. Repetição? Repercussão geral, né? E aí, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser adotado pelas todas as instâncias do Poder Judiciário, na verdade. E o que o STF decidiu, né? Que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige o prévio requerimento administrativo. Ai, que beleza. Porque as pessoas ficam muito amarradas nisso, né? Só posso ir para o judiciário. O juiz fala, mas vem cá, você já pediu lá e foi negado? Não impedi. Então volta lá e pede. Se é isso, né? É isso. Acho que isso também sana a dúvida de muita gente que com certeza está assistindo, né? Está nos assistindo aqui hoje. Não precisaria, então, fazer o caminho administrativo. Você não precisa. Posso chegar, doutor Bruno, eu quero... É isso. Você faz tudo, né? Isso aí. Muito interessante isso.
Na verdade, eu acho assim em muitas situações, acho que a própria aposentadoria ainda funciona assim, né? Porque acho que é uma forma também que o judiciário acha politicamente de aliviar um pouco o trabalho dele, né? Porque não é, se de repente o administrativo concede, pô, vai lá e pede, não precisa me trazer trabalho aqui, né? Mas não sei, estou falando na verdade assim, como a prática das pessoas pensa, a né? gente tem ali para os associados Simparte, nós ingressamos com diversas ações da contribuição à PSS, né? E na ação judicial, a gente viu que a União Federal ela tem trabalhado no sentido de que você precisa fazer prova de que você fez um requerimento administrativo prévio, né? Então, eu acho que o judiciário, a gente sabe que o judiciário brasileiro é extremamente abarrotado, a gente não pode ser leviano, né? Sim. Assim, os juízes trabalham bastante, por mais que eles tenham hoje a inteligência artificial que auxilia muito, mas está todo mundo abarrotado de trabalho no judiciário. Então, de certa forma, são alguns requisitos que são impostos aos contribuintes, enfim, a questão do requerimento administrativo prévio. Mas eu espero ter trazido um alento, né, e dizer que hoje você não precisa mais dele para você poder ter o benefício que a gente está tratando nesse podcast aqui do Simparte. Acho que é muito isso. importante, sabe por quê, Bruno? Assim, eu falo também como, vamos dizer, público leigo. Às vezes, só de pensar, de você ter que lidar com o governo federal, no caso nosso, de que muitas vezes tem lá uma demora imensa no exame dos processos administrativos, tem toda uma burocracia, tem a dificuldade de você fazer contatos diretos, até por conta como você mesmo colocou, do avanço da tecnologia, da digitalização. Então, às vezes, você tem lá uma pequena questão lá que você gostaria de poder explicar e falar e não consegue, e aí você desiste. Então, tirando esse aspecto que eu concordo com você, realmente, do judiciário abarrotado, do judiciário encontrar caminhos para aliviar, mas tirando tudo isso, é importantíssimo o que você está falando. É a gente saber que a gente não depende dessa briga, entre aspas, administrativa, que a gente pode diretamente socorrer-se do judiciário. Eu acho isso fundamental, né? Exatamente isso. Muito bem. Vamos ver o que mais que temos aqui de questão. Sim, é possível recuperar valores pagos antes da concessão da isenção? Acho que a gente já falou, Já falamos, já tratamos, né? Já tratamos. Quanto tempo, em média, leva para que o pedido de isenção seja analisado e aprovado? Eu sei que essa é uma questão aberta, mas a tua experiência pode trazer algum alento para nós. Eu acho que existe aí... também, de novo, trazendo a nossa experiência prática para o podcast, né? Pois não. Eu já vi pedidos administrativos serem analisados muito rapidamente. E quando eu falo rapidamente, meses. Mas eu já vi também pedidos administrativos demorarem mais de ano. Nossa Senhora. Isso quando você não depara com o indeferimento do órgão. Mas aí o indeferimento do órgão é ou porque você está curado, ou porque você está em remissão. Essa é uma questão, que a gente acabou falando. Quando é que o órgão pode negar, né? Já entrando. Usualmente são nessas duas hipóteses, né? Ou você repete, por favor. Ou você está em remissão da doença, ou está curado, ou porque a pessoa não instruiu o pedido dela de forma adequada, com um documento, com um laudo médico necessário, né? É assim que costuma funcionar. Então, só voltando um pouquinho, com relação aos pedidos administrativos, a gente depende. De novo, né? Pode ser muito rápido, mas pode demorar. Ação judicial, a gente vai falar aí algo em torno de 4, 6 anos. Nossa Senhora. Mas posso dizer que muitas vezes... Eu até entendo que não, tá? De novo, enquanto advogado, né? Se você for levar em conta a quantidade de casos para o judiciário analisar, você está tratando de um processo que você tem aí não só a necessidade de reconhecimento do Poder Judiciário a respeito do seu direito à isenção, mas também a discussão dos valores, né? Sim. Eu até acho que nem é um tempo tão grande assim. Tão grande para o Brasil, né? Para o judiciário brasileiro, né? É verdade. E tem uma coisa até que positiva, né, Bruno? Se a gente pensar que quando você recebe todo o retroativo desde o pedido. É dos isso, 5 Bruno? anos, né? Vamos lá, vamos respeitar o período de 5 anos. Perfeito. Mas se você pensar que você recebe esse período todo atrasado ainda a gente espera com um pouco mais de paciência. Eu acho que hoje em dia, todas as vezes que você tem um bom direito e você pode reaver
um tributo que você pagou indevidamente, por que não fazer, Claro. Usufruir desse benefício, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda recebo algumas consultas lá no escritório de muitas pessoas que têm medo da ação judicial. E é engraçado isso, né? Tem, Poxa, existe isso. volta no PSS de novo, né? Você pagou, não deveria ter pago, aí independentemente da ação judicial, administrativa, mas assim, vá buscar, né? Tente reaver aquilo que você pagou. É um direito. De novo, a gente sabe que nós, contribuintes brasileiros, a gente paga muita coisa. Com certeza. E o dinheiro é fundamental, né? Para ganhar é tão difícil, sim, tem que cuidar. Com certeza. Ô Bruno, então assim, nós vimos aí que o órgão pagador pode negar. Então, se houver uma negativa no âmbito administrativo, né, o que a pessoa pode fazer? Vilma, diante aqui, da negativa? Categórico. Vai procurar um advogado. Um advogado que você confia, um advogado que tem experiência na área, porque o advogado vai poder entender e vai criar uma estratégia junto contigo. Ele vai analisar os documentos que instruíram o seu pedido lá no órgão que faz o pagamento da aposentadoria ou pensão. Ele vai ver a doença que o acomete, de novo, porque aquilo que muita gente acha que é grave, a legislação assim não trata. Perfeito. Tá? Então você vai procurar um advogado para que o advogado possa usufruir, possa te instruir e orientar da melhor forma possível. E analisar exatamente a causa da negativa, exato, né? Por que está negando, como articular essa questão, né? Como rebater eventualmente e tal. Então, a questão aqui meio final seria, para quem está ouvindo e se identificando com esse tema, qual seria a sua principal recomendação para evitar problemas no processo? Eu acho que eu tenho algumas recomendações. Eu acho que a primeira é você ter um laudo e ter, além do laudo, ciência de que nem toda doença, infelizmente, que você entende que é grave, a lei trata da mesma forma, tá? E procurar um advogado. Porque você pode ter outros cenários, outras questões que muitas vezes você não valorou, você não ponderou. Né? Nem acha importante. Nem acha importante, acaba sendo importante, impacta totalmente, enfim. Então é procurar um advogado sempre. A negativa administrativa não é o fim do caminho, né? Você pode tentar na esfera judicial, com certeza. Como é que as pessoas entram em contato com você? Para tirar dúvidas ou buscar orientação? Eu acho que Vou anotar aqui pra mim. Eu acho que aqui a gente pode pedir, né, pro pessoal que aí gentilmente vai fazer a edição do nosso vídeo, deixar o site do escritório, deixar as redes sociais. Hoje a gente sabe que todo mundo usa muita rede social. A pessoa pode perguntar, pode mandar direct, né, o pessoal diz, mensagem ou e-mail para mim, enfim, que a gente responde. Então tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus ensinamentos, suas orientações foram muito úteis, tenho certeza. E até uma próxima oportunidade. Imagina, Vilma, eu queria de novo agradecer você. Foi um prazer dividir a mesa aqui. Muito legal, recíproco. Muito bacana. O que precisar, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Aguardamos Até vocês. mais.